Fala galera, aqui quem fala é Caio Souza, dando início aí a mais uma videoaula. Dessa vez eu vou começar aí uma nova temporada de videoaulas. Eu sempre falo isso algumas vezes, mas nunca sai. Mas dessa vez eu vou criar umas videoaulas para universitários, certo? Não são aulas apenas para universitários, certo? Mas são aulas que são pedidas em salas de aulas, né, para que o aluno faça, né, aquele tipo vai e se vira, beleza? Eu vou começar aqui com a coloração, certo? Uma pintura digital, vamos dizer assim, em um croquis mesmo, eu acho que é assim que fala, um croquis. Já me pediram para fazer um trabalho desse, né? Então eu resolvi aplicar isso nas minhas videoaulas, beleza? Tem lá o seu desenho, isso pode ser aplicado em qualquer desenho que você crie, que não vai ser bem específico para o que você criou, vai ser aplicado em um croquis. Pois bem, algumas coisas vocês têm que se atentar antes de começar, né, antes da gente começar a pintar a coloração, que é o seguinte: certifiquem, certo, de que o documento, de que o desenho que vocês fizeram, que vocês pegaram na internet, ou que vocês escanearam, o desenho de vocês, estejam no modo RGB, certo? Se não tiver no modo RGB, porque às vezes ele pode ser escaneado, você pode baixar em um outro formato de modo de cor que ele não é RGB, que ele geralmente ele pode ser um formato grayscale, que é o formato de escala de cinza, certo? Então você vê em imagem, que é image, vai no mod, que é o modo, e muda para RGB color, certo? Se você for imprimir, você pode botar no semicolor, que ele já vai nas cores que você aplicar, já vai ser a cor que vai sair lá na impressão, beleza? Então, se não for para postar digital ou alguma coisa do tipo, você deixa no RGB mesmo, beleza? Vou iniciar aqui, vou deletar essas camadas já que já estão feitas. A única camada que eu deixei ali foi aquela camada de cores, que eu não quero deletar, porque senão vou ter que ficar procurando as cores de novo que eu utilizei nessa videoaula, certo, pessoal? Então, aí já a primeira dica, para vocês que estão começando, ou que vão começar, e é a primeira vez que vocês vão fazer essa pintura, para vocês fazerem isso, certo? Quando vocês abrirem o documento de vocês, ele vai vir aqui a camada background, que é o seu plano de fundo. Geralmente ela vem bloqueada, então pode deixar assim mesmo. Caso você queira modificá-la, você só faz duplicá-la, certo? Mas nessa videoaula não vai ser necessário. Vocês criam uma camada, um Ctrl Shift Alt N, ou então vocês vêm aqui no rodapé dessa janela e vai em Create a New Layer, que é criar uma nova camada, certo? Vocês criam uma nova camada. Utilizem sempre a ferramenta Brush Tool, que é a ferramenta pincel, letra B do seu teclado é o atalho dela, beleza? Certifiquem que as opções da ferramenta estão no modo normal, opacidade 100%, fluxo, que é o flow, em 100% também, beleza? Essa é a configuração da ferramenta. Clica com o botão direito sobre a camada aqui, você também olha uma outra configuração, que é Hardness, que é aqui a dureza do pincel, se ele vai ser suave ou se vai ser um de pontas duras, né? E o Size, que é o tamanho, beleza? O tamanho varia aí das partes que vocês vão pintando no desenho, você vai aumentando e diminuindo, sempre clicando com o botão direito, né? E diminuindo aí ou aumentando o tamanho do brush, certo? Claro, o primeiro passo é esse, você criar uma nova camada e ir nas cores, certo? Uma dica que eu também vou dar para vocês é aqui em amostras, que são esses swatches aqui. Se você não tiver essa janela, você vai em Windows, que é janela, e clica em amostras, certo? Que é swatches, beleza? Não vai ser essa, vai ser uma outra paleta aí de cores. Você clica aqui nesse rodapézinho aqui, no canto superior direito da janela, e você vai aqui, ó, escolhe essa primeira Pantone aqui, Solid Cottage, certo? Escolhe essa primeira, que vai ser essa mesma aqui que eu utilizo, certo? Já tem várias cores dispostas aí para vocês, beleza? Bem, vamos lá, tô falando muito. Depois de você ter escolhido suas cores, a gente vai
partir para a coloração, certo? Eu vou começar aqui com a parte mais simples, que é a parte da saia, beleza? Para vocês fazerem a coloração, vocês vão ter que criar uma nova camada, obviamente, certo? Vamos criar Ctrl Shift Alt N, então você clica aqui só nesse rodapézinho, ele vai criar, certo? Uma nova camada. Dependendo do desenho, talvez tenham muitas camadas, certo, pessoal? Então, é bom que vocês renomeiem certas camadas. Então, vamos supor que Layer 2, vou clicar aqui 2 vezes no nomezinho de Layer 2, ele vai abrir a opção para renomear, e eu vou colocar o que eu vou colorir nessa camada. Então, eu vou colorir a saia, eu vou colocar aqui saia. Vou botar aqui com... Coloquei saia. Vou ter saia cor, mas também não é necessário, é só para saber que é a cor que está na saia, certo? Vou selecionar aqui, né, a cor azul, que foi a cor que eu, né, na cor que eu utilizei, né, no tutorial, né? Se você tem as suas cores aqui, para que você pegue a mesma cor, basta você ou selecionar a ferramenta conta-gotas, certo? Que é a letra I, o atalho dela é Eyedropper Tool, certo? Que ele vai selecionar a cor que tiver, que você clicar, certo? Em cima ele seleciona a cor. Ou basta você estar com a Brush Tool selecionada, que é a ferramenta pincel, segurar a tecla Alt, beleza? E ele vai selecionar a cor que eu clicar, segurando a tecla Alt com a Brush Tool, beleza? Para não ter que selecionar lá a ferramenta conta-gotas. Após você criar uma nova camada, selecionar a cor que você vai aplicar na parte do desenho, basta você mudar, certo? Você não pode, se eu aplicar aqui, você vê que ele cobre todos os detalhes do desenho, a linha e tudo mais, certo? Então você não vai ver, você vai perder todo o detalhe do desenho, as linhas aí de sombra e tudo mais, certo? Então você tem que mudar o modo de mesclagem chamado, que é o Blend Options. Você tem que mudar o modo de mesclagem, tirar ele de normal e colocar ele para overlay, certo? No caso desse desenho, certo, pessoal? Claro que se você tiver um outro desenho, pode ser que o brilho dele, como você pintou, como você desenhou, não fica legal com o overlay, que o overlay é a sobreposição. Você pode utilizar um outro modo. Você utiliza o modo que se encaixa no seu desenho, certo? Você clica lá e vai descendo e vai olhando qual melhor se encaixa para o seu desenho. O melhor que se encaixou nesse desenho foi esse overlay, que é a sobreposição, mas alguns podem se encaixar o multiply, depende, que é a multiplicação. Então você faz um teste antes, beleza? O que ficou melhor foi o overlay. Eu agora vou dar um zoom aqui. Para dar o zoom, se o seu mouse tiver o scroll, que é aquela rodinha que tem no meio entre os dois cliques, é só você segurar Alt e rolar ela para cima que ele vai dar um zoom. Para tirar a mesma coisa, segura Alt e desce o scroll para baixo, certo? Que ele vai tirar e botar o zoom. Ou pode ser Ctrl mais e Ctrl menos também dá certo, beleza? Vou dar um zoom aqui apenas para me ver melhor aqui, para que eu consiga ver os detalhes, certo? Então você já vai aplicando, é bem simples a parte de coloração. Porque o desenho já está todo feito, certo? Então, quando você bota esse modo de mesclagem, ele simplesmente faz uma coisa que é muito perfeita, que não dá essas opções de você colorir, né? Fazer essa pintura digital, vamos dizer assim, chamado também até de copy maker, certo? Que também é uma pintura, certo? Coloração digital, pintura digital, tem muitos nomes, beleza? Então, vamos concluir aqui já. Não tem problema, galera, se eu fizer o seguinte, se eu fizer isso aqui, sair do plano, certo? Ou então pegar aqui num braço. Não, vocês corrigem isso depois, certo? Eu vou até dizer para vocês como é que vocês fazem isso depois, beleza? A partir desse ponto da saia, eu vou criar uma nova camada. Lembre sempre
de criar uma nova camada e aplicar essa cor nessa camada que você criou. Eu terminei a saia, então vou criar uma nova camada. Ctrl Shift Alt N, você vem aqui no rodapé e cria uma camada. Se o microfone estiver fazendo muito barulho é porque eu estou usando uns fones, certo, galera? Então vai estar um pouquinho complicado, mas enfim. Vamos partir aqui para uma outra parte do desenho. Vou pintar logo essas partes escuras, certo? Então vou colocar aqui. A blusa é branca com preto, então não vai ter muito trabalho. Deixa eu colocar aqui blusa. Certo? Vou selecionar essa cor aqui. Então estou com a brecha, seguro o Alt e clico na cor, certo? Vou mudar, lembre-se de sempre criar uma nova camada, renomear ela aqui e depois mudar o modo de mesclagem. Tirar de normal e botar para uma outra cor que se encaixa no desenho. Como eu falei, nesse desenho se encaixou o modo overlay, que é sobreposição. Certo? Selecionei, vou dar um enter aqui para ele confirmar que é isso. E vou passar aqui nessas listras, certo? Que são tão cinzas, eu vou deixar mais preto, né? Vou deixar preto, na verdade, mais preto. Então vai ser só esse o trabalho nessa parte. Galera, é uma coloração bem simples, apenas para que vocês tenham noção como é que vocês vão colorir os desenhos de vocês, certo? Os desenhos até mesmo que são pedidos aí em sala de aula, certo? Na faculdade e tudo mais. Mas claro que vocês podem estar aplicando isso a um desenho pessoal de você, que você, eu quero ver ele colorido como fica. Então você escaneia ele, joga aí no Photoshop e faz a coloração aí mesmo, certo? Faz a pintura digital do desenho diretamente pelo Photoshop. Bem, colori aqui a blusa, mas eu vou aproveitar para colorir essa parte aqui, que é um tiara, vamos dizer assim, um gigolé, não sei dizer, certo? Dessa modelo aí que está no desenho. Beleza? Pintei a saia, a blusa, essa tiara. Agora eu vou criar uma nova camada, beleza? Criar uma nova camada. Nessa camada eu vou aplicar logo a parte da pele, beleza? Vamos lembrar agora que na parte da pele, né, tem a tonalidade da pele, tem a tonalidade que é a luz, certo? E a tonalidade da sombra. Só que se você já fez isso no seu desenho, se você já demarcou lá o que é sombra, o que é luz no desenho, então você não vai ter tanto trabalho quando escanear. Então é bem interessante se você já puder fazer isso no seu desenho. Caso contrário, você vai ter que fazer aqui mesmo no Photoshop e eu vou dar uma dica como você vai fazer. Beleza? Criei a nova camada, vou mudar aqui para a pele. E eu vou mostrar como é mais fácil você fazer a sombra e a luz no seu desenho logo e escanear do que você tem que deixar para fazer no Photoshop. Beleza? Criei a pele, vou mudar o modo de mesclagem para overlay, vou selecionar a tonalidade da pele aqui, segura Alt, lembrando, segura Alt e clica na cor que você quer. Pronto, vou selecionar aqui um tamanho, vou aplicar isso aqui no desenho. Como eu falei, não se incomodem, certo? Se a cor vazou para um lado que você não queria, no caso aqui pegou no cabelo, não se incomodem com isso, certo? A gente corrige depois, então não tem problema. Eu vou utilizar toda essa cor na pele. Aqui é a barriga, a mulher tão com esse negócio agora de ficar mostrando barriga aí para o lado e para o outro. Vamos aqui, vamos para as pernas. Vamos lá. Colorir as pernas, os dois braços já foram, a barriga, o pescoço, a cabeça. E pronto, só temos isso de pele mesmo. Beleza, fizemos a coloração. Eu vou dar uma aproximada aqui no desenho e vocês vão ver o seguinte. Até bom para vocês verem o detalhe se faltou alguma área a ser colorida. Certo? A gente vai ver o seguinte, que no desenho ele já existe sombra, já existe sombreamento aqui, certo? Facial aqui do lado, no rosto.
aqui no pescoço, certo? Os que não tem nas pernas tem aqui na lateral, no joelho e tudo mais, né? Na barriga tem aqui, certo, no canto. Se não tiver, né, a gente vai criar uma camada e vai aplicar a sombra nesse desenho, beleza? Da seguinte maneira. A gente vai criar aqui uma nova camada. Vai renomear para sombra. Renomeamos para sombra e vamos selecionar uma cor que seria a cor da pele um pouco mais escura, né? Então você pode utilizar um preto, né? Mas depende do desenho, do que você quer passar para o desenho. Então eu vou selecionar essa cor aqui, certo? E vou mudar o modo de mesclagem para overlay, que é o sobreposição. Eu estou sempre dando a tradução porque eu sei que tem alguns usuários aí que estão utilizando o Photoshop em português, certo? Mas eu recomendaria o inglês mesmo. Mas enfim, vamos aplicar agora no que seria sombra nesse desenho, certo? Então vamos aplicar aqui nessa parte lateral, vamos aplicar aqui nessa parte aqui do pescoço, certo? Vamos aplicar aqui no braço, aqui na barriga, vou aplicar aqui parte do pescoço, no colo, né, chamado, aqui nos joelhos, lateral aqui da perna, certo? Vamos supor que eu não quero essa cor assim, tá na cor da pele, mas um pouco mais forte, né, um pouquinho mais escura do que realmente a pele. Geralmente alguns dos desenhos são feitos assim mesmo, né? Mas se você quer uma outra cor, você pode mudar o modo, certo? Tira de overlay, bota multiply, que é a multiplicação, algum outro, certo? Você quer nessa tonalidade que é realmente a cor, então muda para multiplicação, multiply ou algum outro, certo? Mas você vê que ele não se encaixa perfeitamente na sombra que você criou, certo? Se não se encaixa, você vai fazer o seguinte, você vai utilizar uma ferramenta que é chamada de borrar, que é a Smooth Tool, que ele não tem atalho, certo? Mas esse dedo aqui que você utiliza, e ele vai simplesmente, você vai clicar nele, é um pincel, você vai clicar e ir puxando, certo? Aí ele vai tentando borrar mesmo, é como se fosse um dedo e estivesse passando no desenho, certo? Vamos utilizando aqui ele. E ele vai ficar numa tonalidade que você queria que ficasse, certo? Vamos aqui para a parte da barriga. É só você ter a noção de que é o seu dedo que está passando lá no desenho. Então você vai empurrando para onde você quer que a cor fique, certo? No braço aqui, ó, eu não quero no braço todo, porque senão parece que ela está com a queimadura aqui no braço. Então você puxa apenas para o canto, para que fique aquela parte da sombra no braço e tudo mais, certo? Pronto, aí tá bem legal. Vamos para a parte das pernas aqui. Vamos dar uma cortada aqui. Eu quero que fique nessa parte de cima e no joelho. Pronto, ficou bem interessante. Agora vamos aqui partir para a parte da lateral das pernas. Para quem desenha já também, eu aconselho vocês terem a mesa digitalizadora de vocês, certo? Eu utilizo, no caso dessa videoaula não estou utilizando porque talvez muitos não tenham essa mesa, né? Então usam o mouse mesmo, estou mostrando que é possível. Claro que se você tiver uma mesa, você vai fazer isso bem mais rápido o procedimento, porque você vai estar com a caneta como se você estivesse mesmo desenhando. Certo? Então facilitaria mais a vida de vocês. Beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui.
Como eu falei, não se preocupem do desenho estar borrando para o lado que você não quer. Certo? Beleza, fizemos essa sombra aqui das pernas, né, braço, barriga, pescoço aqui, né, no colo e no rosto. Beleza? Fizemos isso aqui, agora vamos dar essa corrigida logo antes que a gente faça a coloração das outras áreas. Que seria, vamos apagar essa parte aqui que está por fora. Né? Deixa eu ver aqui se dá certo o que eu quero passar para vocês. Não dá muito certo, né? Deixa eu ver aqui. Sombra. O que eu quero falar, galera, é o seguinte. Quando você tem um desenho, certo? Geralmente no plano de fundo branco. E você faz a coloração dele, beleza? E você tem esses errozinhos, não seria erro, seria o excesso de cor, né? Que você acabou não fazendo precisamente. E você quer apagar. Seria mais fácil e prático você selecionar a parte externa do desenho, obviamente. Né? Você vai selecionar a parte externa do desenho com a ferramenta Magic Wand Tool, que é a varinha mágica, letra W do seu teclado, e vai clicar na camada, certo? Do desenho mesmo, lá no caso é a minha background, certo? Que é o plano de fundo, que é onde está o desenho de fato. Né? Se eu sumir aqui com ele, vai ficar só o que eu pintei. Beleza? Você vai clicar na parte, ele vai selecionar toda a parte que é branca, toda a parte que está do lado de fora, certo? Até por isso que ele selecionou lá aquela parte ali da perna, que eu não queria que ele tivesse selecionado, essa parte de dentro aqui, certo? Mas dá para você apagar esse excesso, né? Então, vou selecionar a ferramenta borracha, que é a Erase Tool, letra E do seu teclado, beleza? Certifique-se sempre de que o modo da ferramenta está em opacidade 100, fluxo 100, certo? Opacidade e flow em 100%. E que a dureza dele está em 100%. Aqui é o tamanho, que é o size. Se eu aplicar aqui, vai prevalecer o que é o background da ferramenta borracha, que no caso é o preto. Então, se eu for apagar aqui, vai ficar preto, certo? Então, o que é que vocês têm que fazer? Deixar branco? Não. Você vai na camada onde você quer apagar. Então, vou na camada da sombra, certo? Vou aqui na camada da sombra e vou apagar essa parte da sombra que acabamos de criar. Só que lembrando, não é a sombra que você aplicou no desenho, é a parte do excesso. Beleza? Então, por isso que eu selecionei a parte de fora do desenho para apagar justamente essa parte que a gente acabou borrando. Certo? Só tem essa parte na área externa. Vamos Ctrl D aqui para tirar a seleção. Tem uma certa área aqui que a gente não selecionou. Vamos dar uma apagadinha. Agora vamos partir aqui para outra camada, que é a camada da pele. Lembrando aqui que a gente deu uma outra que eu dei uma borrada aqui que foi no rosto. Ó. Então vou com a Erase Tool, certo, galera? A ferramenta borracha, camada de pele selecionada. Vamos dar uma apagada nessa área aqui que eu borrei. Se você tem excesso, você borrou aí, se não precisa fazer, né? Por isso que é importante, certo, galera, a gente aplicar em cada camada, porque mais na frente eu vou dar um toque aí para vocês. Se não tiver cada parte em uma camada, você não vai poder fazer alterações individuais, certo? Então, você vai ver o que seriam essas alterações individuais em cada camada. Terminamos aqui a parte da pele do desenho, vamos para a parte... Tem uma certa barrada. Né, para essa parte aqui vamos para a parte do cabelo, certo? Vamos criar uma nova camada. Ctrl Shift Alt N, eu estou tendo uma certa dificuldade, talvez vocês estejam percebendo, mas é porque eu estou só com a mão aqui, na verdade, está bem difícil. Vou criar aqui, criamos a nova camada e vamos colocar o nome de cabelos. Certo? Cabelos.
vamos mudar o modo de mesclagem, certo? Para overlay, sobreposição ou o modo aí que vocês podem estar utilizando no desenho de vocês, né? Não é obrigado a ser o mesmo que eu estou utilizando na aula, certo, galera? Então, vamos lá. Eu utilizei essa cor aqui no cabelo, vamos dizer que é um ruivo, um louro, não sei nem dizer muito bem, mas que fica legal no desenho, certo? Lembrando, não se preocupem se borrar, se sair, se vazar a cor para um lado que você não queria que tivesse pegue, né? Não tem problema, como vocês já viram, a gente pode apagar, desfazer e tirar essa parte que a gente coloriu errado, certo? Então vamos aqui colorindo cabelo na camada selecionada de cabelos com o modo de mesclagem overlay, certo? Sobreposição, o modo que vocês optarem aí que fica melhor no desenho de vocês, certo? Vamos pintando aqui essa parte. Como eu falei, é importante, é interessante, seria melhor, facilitaria a vida de vocês se vocês, no desenho mesmo, logo que você criou, você criar logo as áreas de brilho e sombra, porque aí quando passa para o Photoshop não vai ser tão difícil você fazer isso, né? Como vocês podem ver, a parte do cabelo já tem o brilho aí do cabelo, certo? Então seria mais fácil, mas eu posso dizer que para vocês, se vocês não fizeram brilho, eu posso dizer como é que é feito esse brilho do cabelo no Photoshop, certo? Então deixa eu só concluir essa parte aqui do cabelo. Vamos pintar aqui mesmo a linha do cabelo, para que fique mais interessante, certo? Vou pintar aqui as linhas mesmo do cabelo. Beleza, deu umas vazadas ali pro rosto. Depois eu corrijo. Terminei aqui a parte do cabelo. Vou aplicar aqui uma sombra. Deixa eu só renomear aqui, que vai ficar duas sombras. Vou botar aqui essa aqui é a sombra da pele. Eu vou criar uma nova camada aqui com o nome de sombra, mas é do cabelo. Sombra cabelos, certo? Então vou aplicar aqui uma outra cor que eu utilizei no cabelo, certo? Para fazer a parte mais escura, certo? Você vê que eu apliquei aqui, tá vindo, não tá se sobrepondo, né? Não tá ficando a cor que eu quero, porque eu esqueci de mudar aqui o modo, tá normal, eu vou pro modo que eu quero, que é o overlay, certo? Então vamos aqui. Aplicar aqui nessas áreas. Que seriam mais ou menos de sombra. Certo? Depois de você ter feito isso, beleza? Eu vou agora ensinar para vocês como é que vocês poderiam estar fazendo, né, o brilho do cabelo, né? Como vocês poderiam estar fazendo isso? Basta você criar uma nova camada, certo? Vamos renomear ela aqui para brilho. Isso se o seu desenho, você não tiver criado o desenho com brilho, certo? Então você precisa criar. Se você não tem, você não fez, não criou, você simplesmente seleciona a cor aqui no seu foreground. Você clica aqui no quadrado de cima, que é chamado de primeiro plano, que é o foreground color. Você muda ele para branco, certo? Ou então simplesmente pressiona a tecla D do seu teclado, ele reseta as cores para preto e branco, e você pressiona X e ele alterna certas cores. Se você ficar pressionando X, ele fica alternando as cores, de foreground para background, certo? A cor aqui vai ser branca. Ferramenta Brush Tool, pincel, certo? Ferramenta pincel, letra B do seu teclado selecionada, camada de brilho selecionada, modo normal, certo? Deixa eu ver onde é que eu posso aplicar aqui. Vou aplicar aqui mesmo. Apliquei só apenas um ponto branco, certo? E como é que eu vou fazer que ele fique meio assim, meio que, né, mais puxado e tudo mais? Vamos voltar para a ferramenta borrar, que é a Smooth Tool, certo?
ela que vai ser vai auxiliar a gente nessa parte, ó. Beleza? Você pode aplicar mais branco, ó. E ir borrando, certo? A ferramenta, com essa ferramenta, você cria a parte branca e simplesmente borra ela aí, ó. E cria essa área de brilho, certo? Eu acho que deu para entender um pouco, né? Mas é a mesma maneira, porque já tem aqui o brilho nesse desenho, então não tem como eu fazer de novo, né, nessa parte do desenho, certo? Então é isso, você criar um ponto branco com a camada brilho no modo normal e você com a ferramenta Smudge Tool, certo? Você borra ela e cria nas áreas que você tem incidência de brilho, certo? Terminamos aqui a parte do cabelo. Agora vamos só a parte de cabelos aqui, vamos só dar uma corrigida. Vou na camada cabelos, ferramenta Erase Tool, que é a borracha, vamos dar uma apagada aqui que ele vazou para o lado do rosto, né, para a parte de dentro do rosto. Eu não quero. Vamos apagar aqui o que eu acabei colorindo e eu não queria que colorisse. Certo? Fizemos isso. Agora vamos partir para outra parte que não está colorida, que é essa bolsa. A bolsa, a gente vai utilizar nessa bolsa, a gente vai utilizar várias cores, né, diferentes. Então a gente vai para a parte da amostras, né? Então vou clicar aqui, ó, né, vou criar uma nova camada. Criei uma nova camada, vou renomear para o nome de bolsa. Nome de bolsa aplicado, vamos mudar aqui o modo de normal para overlay, sobreposição, vou pressionar Enter aqui para ele confirmar. E vou selecionar nessas amostras, ó, você vê que a conta-gota já fica selecionada. Então basta eu clicar na cor que eu quero, ele já vai para o meu primeiro plano de cor. E vou clicar aqui nesses quadradinhos e ele já vai pintar, certo? Os quadradinhos aí. É bem interessante, é rápido e muito fácil de fazer a coloração quando você já tem a noção, certo? Que você quer aplicar no desenho. Beleza? Então, creio eu que vocês não vão ter mais aquele trabalho todo de mandar alguém colorir para vocês, ou até mesmo de deixar ele preto e branco porque você não sabe colorir no Photoshop, você queria uma coisa mais bonitinha, certo? Aí eu vou descendo aqui e vou olhando uma cor que me interessa, que seria legal eu estar aplicando. Certo? Vou tirar aqui o zoom para ver como é que está o desenho, ver se eu já terminei. Bem, terminei aqui o desenho. Certo? É basicamente isso, galera. Vamos dar um outro exemplo. Eu dei o exemplo de brilho, como você criar. Vamos aproveitar e dar um exemplo de sombra, certo? De sombreamento, que seria basicamente o brilho, só que obviamente escuro. No caso, a gente utilizaria a tonalidade de preto, certo? Então, vou criar uma nova camada, certo? Vou colocar aqui sombra, e vou selecionar a cor preta. Ferramenta Brush Tool, modo normal mesmo. Vou aplicar isso na saia, porque a saia ali tem muita sombra, certo? Então vamos ver aqui como é que seria eu fazer isso, né? Então vou selecionar aqui, vou criar uma linha, certo? E com a ferramenta borrar, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela. Eu vou fazer, certo? Esse sombreamento. Uma outra dica também que eu posso dar, quando você estiver fazendo sombreamento,
seria o seguinte. Aí você pode ter o controle. Você pode ter o controle, ó, da opacidade, certo? Que seria a intensidade aqui, no caso, da cor, certo? Se você quer mais escuro ou não, beleza? Se ficou legal assim, você deixa assim. Não, vamos criar aqui um outro ponto aqui também. Com a Smooth Tool, não é necessário que você crie assim uma linha muito intensa, né? Intensa não, vamos dizer assim, uma linha muito assim, muito grande, ó, muito extensa, certo? Porque você vai ter que borrar ela. Então não é necessário que você faça muito grande. Então basta você criar um pequeno risco, certo? Ó, aqui desse tamanho mais ou menos, que quando você borrar você pode esticar ela. Ó. Então não vai ser muito necessário você criar do tamanho que é para ser, né? Então você basta criar um ponto pequeno, senão não vai dar muito certo. Você vê que a profundidade aqui do vestido já é outra, certo? Ó, já dá uma outra visão aqui no desenho, certo? Isso caso você não tenha feito, né? Só que o desenho já tem essa sombra. O desenho já tem essas marcações de sombra, já foi feito no desenho. Então, eu estou aqui só replicando, apenas para mostrar para vocês como é que vocês podem estar fazendo essa sombra mesmo manual no Photoshop, se você não fez no desenho de vocês. Certo? Deixa eu tirar aqui o zoom. Pronto. Bem, é isso, galera. A videoaula se estendeu mesmo porque eu tinha que explicar algumas partes, porque é uma aula básica, uma aula que tem que ser bem explicada, senão vai ficar muitas dúvidas, certo? Vocês vão entender pouco, beleza? Então, se você não conseguiu, se você teve alguma dúvida, se você gostou, você curte, se você não gostou, você não curte, certo? Mas comenta, é importante, dá sua dica, sua sugestão, beleza? Porque é um feed que eu tenho que eu posso melhorar numa próxima aula, que eu posso aplicar numa próxima aula, certo? Eu sei que uma delas é falar menos, que eu falo muito, mas é isso, eu tenho que passar para vocês o máximo de conhecimento possível, tanto teórico quanto prático, beleza? Então é isso, se você gostou, curte, se você pode compartilhar também para os seus amigos, mandar para os seus amigos, né? Como é que você pode fazer a coloração agora de croquis, o pessoal aí da área de moda, né? Design, essas coisas, né? Podem aproveitar essa aula aí. Lembrando que não é uma videoaula voltada, né, para apenas universitários. Vocês podem estar aplicando isso em trabalhos pessoais de vocês, beleza? Uma coisa que eu ia esquecendo é de lembrar para vocês uma coisa, que seria a parte que eu falei das camadas independentes, né? Porque é importante eu aplicar tudo em uma camada separada, né? Saia, uma blusa, uma para pele, outra para sombra. Vamos supor que eu quero mudar a cor da saia, né? Se eu aplicar tudo na camada da saia, vamos supor, tá todas as cores na camada da saia. Vou exemplificar isso agora. Eu juntei todas as camadas, certo? E agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Eu quero mudar, eu apliquei tudo em uma camada só. Estava pintando tudo em uma camada, não estava pintando separado, certo? Agora eu quero mudar apenas a cor da saia. Vamos lá, mudar apenas a cor da saia, porque eu não quero azul, eu quero outra cor. Opa, peraí, não está dando. Está mudando toda a cor, certo? Do desenho, toda a cor que eu apliquei no desenho. Justamente por isso, porque todas as coisas estão na mesma camada, certo? Se elas não estiverem na mesma camada, é claro que você pode ir lá na camada da saia, Ctrl U, que ele vai abrir a camada aqui, a janela de Hue Saturation, que é a matriz de saturação, certo? Ctrl U, no seu teclado aí o atalho, marca a caixinha de Colorize, e aqui você vai colorir, você pode até ver que ainda tem uma parte ali que eu tenho que apagar, que é na barriga. E aqui eu posso mudar a cor da saia, galera. Eu posso botar a cor que eu quiser. Não precisa ser azul, ó. Pode ser um vermelho. Entendeu?
A mesma coisa se segue para outras cores que eu criei, certo? Ó, na parte da bolsa, na parte as sombras do cabelo, certo? Eu posso mudar essas cores e colocar uma outra cor no desenho, entendeu? Então, por isso que é importante que você crie novas camadas, beleza? Se possível, se tiver, vamos supor que tem 20 camadas apenas com relação à camada da saia. O que é que você poderia fazer para organizar melhor as camadas? Seria você criar um grupo, certo? Você vem aqui, ó, nessa pasta, que é Create a New Group, que é criar um novo grupo. Ele vai criar um novo grupo e você seleciona as camadas que você quer dentro dessa pasta. Vamos supor que essas camadas aqui, cabelos, aqui, ó, cabelos, sombras, cabelo, sombra, pele. Vamos selecionar ela e vamos clicar na primeira, segura Shift e clica na última, selecionamos todas, vamos clicar e arrastar para dentro dessa pasta do grupo, né? E aqui, ó, eu posso minimizar ou abrir para que me mostre essas camadas que estão dentro. E aqui, ó, eu posso simplesmente tirar só o que é dessa camada. Ó, é super interessante. Ele vai tirar o que tem dentro dessa camada, a visualização. Ó, ele não vai mais mostrar para mim, ó, que seria sombra dos cabelos e a sombra da pele. Então, se eu tirar aqui, ele tira tudo de uma vez. Ou seja, isso facilita a organização. Vamos supor que 20 camadas de saia, 20 camadas na blusa, 20 camadas no cabelo, 20 camadas na pele. Então, você imagina todas essas camadas, mais de 60 camadas, dispostas aqui na janela de lei. Então, é você descendo e subindo várias camadas. Então, é bom você organizar em pastas, certo? Que são os grupos. Você pode renomear também um grupo, beleza? É mais uma dica que eu dou para vocês que fazem os desenhos, querem colorir, esse pessoal que cria mesmo, né? Então, na parte de moda, de design, que necessita disso e que é bem interessante. Então é isso, estendi um pouquinho a aula, mas espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, curte aí embaixo, manda os comentários mesmo, pode mandar crítica, né? Eu estou aberto mesmo para tudo, né? Para que melhore cada vez mais as aulas para vocês, beleza? Então é isso, até a próxima videoaula e se cuidem, valeu!